Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Marcelo e eu estou aqui novamente no canal Força Educação para ensinar, dividir opiniões e conversar com você que está em dúvida sobre o pleito de 2018. Algumas pessoas entraram nas minhas redes sociais e me perguntaram: Paulo, o que é um candidato ficha limpa? Outros perguntaram: o que é um candidato ficha suja? Por fim, demonstra muito interesse em saber e, mais do que saber, demonstra muita preocupação em ter um voto válido e que garanta prosperidade à nossa nação brasileira. Por isso, hoje, pretendo esclarecer qual a diferença entre um candidato ficha limpa e qual a diferença para um candidato que seja chamado ficha suja. Esse é o canal Força Educação. Meu nome é Paulo Marcelo e vamos começar. Bem, a lei da ficha limpa, ela não existe com esse nome no ordenamento jurídico brasileiro, é óbvio. O que existe no Brasil é a Lei Complementar 135 de 2010, que nasceu da iniciativa popular com um critério para barrar candidaturas consideradas de moralidade questionável ou simplesmente com um lastro de improbidade administrativa. Traduzindo em outras palavras, nasceu para impedir que pessoas com uma vida desconfortável em termos de publicidade, em termos de administração pública, chegassem a exercer o mandato representativo brasileiro. Muitos candidatos que postulam uma vaga para deputado, senador ou mesmo presidente da República do Brasil não tinham muito cuidado com a sua imagem, não tinham muito cuidado com as coisas que faziam e acabavam por usar do cargo para benefício próprio ou de suas famílias. Isso gerava muito constrangimento e principalmente gerava um desconforto enorme na sociedade brasileira. A sensação de que quem era eleito não somente faria as leis, mas estaria acima delas. E isso era totalmente o oposto do que se presume de um Estado democrático de direito. Partindo dessa necessidade do direito à isonomia, o direito de ser tratado igual perante as leis, a sociedade civil, as ONGs, a CNBB, a OAB, entre outros órgãos colegiados e representativos da sociedade, decidiu entrar com força total no esclarecimento da população para solicitar que fosse regulamentado o que está disposto no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Brasileira, o qual diz que o legislador, ao seu critério, poderia elencar normas que barrariam a plena elegibilidade de pessoas a cargos públicos, pois até 2010, para você concorrer a um cargo público brasileiro, você necessitaria, primeiramente, ser brasileiro nato, nascido no Brasil, ou ser brasileiro naturalizado, para cargos como vereador, deputado estadual, governador, prefeito. Mas se entende que, pelo aperfeiçoamento das normas jurídicas, isso não era mais o suficiente. A sociedade precisava de uma proteção maior. Proteção contra todos aqueles que poderiam usar do cargo público em benefício próprio e desconsiderar os direitos sociais e a isonomia. Assim, nasceu o reclame pela lei da ficha limpa, pelo direito não somente de concorrer ao cargo público, mas o dever de prestar contas do exercício do cargo público. E, pela lei da ficha limpa, todo aquele que foi eleito para um mandato e não conseguiu prestar as devidas contas desse mandato, ele não poderia concorrer novamente no pleito seguinte. Outra coisa, pela lei da ficha limpa também fica claro que todos os candidatos não podem ter sido condenados em segunda instância por órgão colegiado. O que significa que, para você exercer um cargo público brasileiro, você deve ter respeito pela nação brasileira. Você deve ter amor pela nação brasileira. Aqui no Ceará, algumas pessoas têm me perguntado muito:
Paulo, época de votação e eu estou inseguro. Tenho medo de votar, penso em anular meu voto ou votar em branco. E eu estou aqui para dizer, não faça isso. Porque você está transferindo a outra pessoa o direito de escolher por você. Quando a gente transfere um direito, uma garantia, como o voto universal, secreto, que nós temos no Brasil, você transfere a sua cidadania e você transfere também um cheque em branco para que outros grupos, outras pessoas escolham por você. E nem sempre as escolhas dos outros são escolhas dignas e escolhas amparadas na lisura, na probidade, no respeito e na moralidade. Se você quer escolher um candidato que é ficha limpa, que não foi condenado, mesmo tendo exercido cargo público durante muito tempo, como secretário da Educação no estado do Ceará, e tem muito a mostrar, escolas construídas, escolas reformadas, alunos com notas excelentes, ingressando através do Enem nas universidades federais e também estaduais, o seu voto nesse pleito do dia 7 de outubro será em Edilvan Alencar, número 1213, porque ele vai continuar trabalhando pela educação. E claro, quem trabalha pela educação trabalha no combate às violências, trabalha no combate à exclusão social. Para aquelas pessoas que me perguntaram no inbox, ou que me perguntaram também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e para deputado estadual, no Ceará, quem tem? Tem muitas pessoas. Mas eu queria deixar aqui um nome de alguém que também é compromissado com a educação, mas não só com a educação, com vários direitos. Acrísio Sena, número 13132. Ele foi presidente do INPA e durante a sua presidência, o INPA, no curso de línguas, que é aberto a todas as pessoas, foi garantido 50% das vagas para os estudantes de escolas públicas. Isso representa um enorme ganho. Não somente isso, Acrísio Sena tem lutado ativamente para garantir o reconhecimento e a visibilidade de pessoas cadeirantes, pessoas que são portadoras de necessidades especiais. E nós conhecemos tantos, tem tantos em tantas famílias, pessoas maravilhosas, mas que às vezes para sair de casa precisam do auxílio de um terceiro, ou no mínimo andar de um carro particular. Nós precisamos enxergar essas pessoas, nós precisamos reconhecer o direito que elas têm à cidade e à sociedade. Por isso, no dia 7 de outubro, vote pela educação e pelo reconhecimento das pessoas que precisam serem reconhecidas e vistas. Vote em duas pessoas que são ficha limpa. Edilvan Alencar, deputado federal, número 1213. E Acrísio Sena, deputado estadual, número 131312. Boa noite.